Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, vamos continuar falando sobre o Ortodoxia de Chesterton e esse tema de agora é sobre ainda o capítulo que eu já falei antes, que é o capítulo chamado Ética da Eufolândia. E numa parte desse capítulo, o Chesterton ele vai fazer uma reflexão no seguinte sentido. Se nós prestarmos atenção, refletirmos sobre a existência, muitas vezes, obviamente, essa existência nos parece fugaz, né? É uma existência que parece-nos um tanto, muitas vezes até sem muito sentido. Tudo passa muito rápido, é ou não, né? Tudo parece muito frágil. Você está aqui hoje, amanhã você pode não estar, tá? É assim. O ano passado eu quase fui pro caixão, por exemplo. Tava bem, fiquei bem ruim, por causa da praguinha aí que passou, e fiquei mal. Poderia ter morrido, pronto, acabou, certo? Quantos não morrem cedo e assim vai. A vida é assim. Além disso, muitas vezes nós passamos pela vida e muitas pessoas simplesmente sobrevivem, né? Subsistem, passam pela vida sem ter grandes realizações, sem ter cumprido grandes missões, apenas viveram. E os pensadores, quando começam a refletir sobre essas coisas, muitas vezes, e até de maneira compreensível, chegam a conclusões assim que, olha, não parece haver um sentido muito especial nessa vida. Não parece que há um sentido, né, muito claro. A filosofia, os pensadores e a filosofia, os filósofos também acabaram chegando muitas vezes nesse tipo de conclusão. Vide aí os existencialistas. Os existencialistas falavam assim que não há um sentido prévio. Nós estamos aqui e é isso que há. E a partir daqui nós vamos construir aí alguma coisa. Temos certa possibilidade de construir algum sentido, mas também isso não faz muito sentido, nem deveríamos nos preocupar muito com isso. Então muitos pensadores, muitos filósofos acabaram tornando-se nihilistas, acabaram tornando-se céticos ou cínicos, simplesmente porque começavam a ver o mundo com um certo desprezo, com um certo pessimismo, né? O mundo é isso mesmo, o mundo é isso, não tem sentido aqui, não vou ficar procurando encontrar muito sentido. Bom, isso é um lado, né? Mas também essa sensação de que as coisas como são não tem muito sentido, também leva para uma outra coisa, que é o despertar de uma gana por transformação do mundo. Se você observar as propostas de transformação do mundo, são propostas de pessoas que concluíram que o mundo está errado. Que o mundo está errado, que o mundo está mal estabelecido, e que esse mundo precisa ser transformado. É necessário construir um novo mundo. Bom, se nós vemos, até hoje é assim, né? O que mais nós estamos ouvindo hoje? Uma retórica dos poderosos de que é preciso fazer uma reconstrução, build back better, né? É preciso criar uma nova ordem. Veja aqui, sempre o novo, a mudança, a transformação. E se você pensar bem, o que está embutindo aí nessa ideia é que o mundo como está não é bom. O mundo como existe não é legal. Então nós precisamos mudar.
Nós precisamos reconstruir. Eles falam mesmo de colocar tudo abaixo e fazer algo completamente novo. É isso que eles falam. Essa retórica permanece, mas não é nova. É algo que já vem desde o século XVII, século XVIII. E Chesterton, no comecinho do século XX, lidar exatamente com isso. Com essas ideias que estavam ali borbulhando, né? Ainda nem havia acontecido a Revolução Russa, por exemplo. Mas já haviam ocorrido as revoluções na França. Tanto a Revolução Francesa como as revoluções socialistas. Então, a ideia revolucionária estava bem fervilhante naquela época. E por trás dessas ideias revolucionárias sempre há essa questão da insatisfação com a realidade, insatisfação com o mundo. Eu acabei de escrever um livro sobre filosofia marxista e um dos pontos que eu abordo é como a filosofia marxista colocou na cabeça das pessoas que o mundo é uma grande porcaria que precisa ser transformada. Afinal, se o mundo precisa ser colocado abaixo para ser reconstruído, é porque ele não serve para muita coisa, né? Você implode um edifício porque ele está em ruínas, porque ele está totalmente assim, inutilizado. Ele não serve para nada, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele abaixo para construir um outro completamente novo. E é assim que os revolucionários pensam o mundo. E contra isso, Chesterton vai se levantar dizendo que é o seguinte, que qual é o sentido da vida? A pergunta é essa, qual é o sentido da vida? E você percebe que Chesterton ele vai tratar isso como uma pergunta meio estranha, porque ele vai falar assim, não tem que se procurar muito o sentido da vida. Porque o sentido da vida é a própria vida. A vida simplesmente é. E isso já é o seu significado. O sentido da vida é você existir. O sentido da vida é você estar aí, vivo, vivendo. Que mais sentido você precisa? Por que você precisa buscar um sentido além disso? Qual é o significado disso? Pense comigo, a vida, ela simplesmente poderia não ser. Não ser. Nós poderíamos simplesmente não existir. Nós somos uma necessidade? Não somos uma necessidade. Nós não existimos porque necessariamente tínhamos de existir. É assim? Não é. Não é. Nós existimos porque, de alguma maneira, alguém determinou isso. Havia uma possibilidade infinita de nós não sermos. Você já pensou nisso? Que havia uma possibilidade infinita de nós não sermos nada. De nós simplesmente não estarmos aqui. Isso era a possibilidade total. De repente nós estamos. E só isso já é suficiente. É um milagre. É um milagre. O Chesterton ele gosta de fazer a comparação com o livro do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, um náufrago que fica numa ilha. E ele fala assim, a parte mais interessante do livro é o inventário das coisas que ele conseguiu salvar e levar com ele para a ilha. E ele fala assim, nós somos como esses objetos salvos, né? Enquanto toda a possibilidade era que tudo se perdesse, de que não existisse, que sumisse, de repente aqueles objetos eles se tornam importantíssimos simplesmente porque eles são os objetos que sobraram. Não importa muito, né? É o objeto que sobrou. É a bola Wilson, né? Do filme O Náufrago, com Tom Hanks. Aquela bolinha de vôlei, né? A bola do náufrago, é a bola de vôlei.
Bola de vôlei. Qual é a função de uma bola de vôlei para um cara que está sozinho numa ilha? Mas é uma das coisas que se salvaram. Então passa a ter importância simplesmente por ela estar ali. Se nós pensarmos a nossa vida, gente, pensando que havia uma possibilidade infinita de nós não sermos nada e nós estarmos aqui porque de alguma maneira isso foi determinado para nós, isso já é motivo de nós olharmos e pensarmos, poxa, a minha vida é um presente. Eu existir é um presente. Um presente que às vezes eu tenho alegrias, às vezes tenho dores, às vezes eu tenho momentos prazerosos, outros eu tenho tristezas, mas, gente, até a possibilidade de ter essas experiências é um presente. Porque a alternativa a isso é simplesmente nós não sermos. Tem gente que reclama, né? Eu sofro. Que bom. Sofrimento é um dom também. Porque o sofrimento denota que você está aí. Que você existe. Que você é mais do que um nada. A gente precisa lembrar que a nossa vida é uma concessão. É uma concessão. É algo que Deus nos ofereceu. Não merecíamos, mas estamos aqui. E que sentido nós precisamos além desse? Então entenda, a vida, o universo, o mundo que nós vivemos é algo assim muito precioso. O Chesterton vai falar que a vida é um universo, o cosmos é uma joia. É uma joia, algo sem preço. Ele fala assim, ó: o universo é uma única joia, e embora seja uma expressão natural falar de uma única joia como sendo sem par e sem preço dessa joia, isso é literalmente verdadeiro. Este cosmos é de fato sem par e sem preço, simplesmente porque não pode haver outro. Entende? Não pode haver outro. É esse aqui. A vida é esta aqui. A sua vida é esta aqui. A nossa vida é esta aqui. Não é outra. Não é outra possibilidade. Ah, se fosse. Não existe esse ah, se fosse. Isso é só um exercício mental. A vida mesmo é o que nós temos. Você pode ter as suas dificuldades, pode ter os seus problemas, as suas lutas, mas é aquilo que você tem. E isso que você tem é uma dádiva, é uma concessão, é algo maravilhoso. Ah, mas a vida é uma coisa frágil. Que sentido pode haver nessa coisa frágil? Né? Ah, Fábio, como é que a gente pode ver sentido numa coisa que pode se quebrar de uma... Pode se quebrar de uma hora para outra, né? Então o cara tá ali, de repente, ele tem um infarto, morre. Ah, que grande coisa. Que grande sentido é esse? E aí entra a questão de como você olha, né, essa vida. O Chesterton gosta de fazer a comparação com o vidro, né? O objeto de vidro. Ele fala assim, o objeto de vidro ele pode ser quebrado numa pauladinha, né? Pum, você quebra o vidro. Só que se você não der essa pauladinha, esse vidro pode viver milhares de anos, pode resistir milhares de anos. Então tome cuidado, às vezes o que é aparentemente frágil não significa que é algo que se corrói com tanta facilidade. Ele pode ser frágil, mas ele pode ser perene. Ele pode ser algo que realmente dure. Olha como o Chesterton fala. Lembre-se, porém, que ser quebrável não é o mesmo que ser perecível.
Golpeie um vidro e ele não vai resistir um instante. Simplesmente não o golpeie. E ele vai resistir 1000 anos. Isso é a nossa vida, gente. Ela pode parecer frágil, e ela, quando nós olhamos no seu aspecto material, ela é frágil. Mas quando nós entendemos a vida na sua completude, né? No seu aspecto total, e principalmente no seu aspecto eterno, né? Essa fragilidade cai por terra. Nós estamos com algo que realmente tem durabilidade. Então pensa assim, caramba, eu podia não ser nada, eu simplesmente podia não ser nada, essa era toda a possibilidade, e de repente eu sou algo, e não apenas algo que está aqui, quebrou e acabou, mas algo que vai ficar para todo sempre. Eu era para não ser nada, me tornei em algo que vai ficar para todo sempre. Meu Deus do céu, eu preciso de mais algum sentido além desse. Eu preciso de mais algum sentido além da simples existência. Então, nós precisamos, obviamente, ser gratos pela vida. Nós precisamos todo dia, lembrar que não era para eu ter essa vida. Não era para eu ter nada, e de repente eu tenho. Nós precisamos sempre lembrar, olhar para a nossa vida e reconhecer a improbabilidade da nossa vida. A minha vida, a sua vida é a coisa mais improvável. É a coisa mais improvável. E ainda assim você está aí e eu estou aqui. Ainda assim nós estamos aqui nessa tarde de quinta-feira. Ainda assim você tem os seus familiares, ainda assim você tem seus sonhos, sua carreira, seus bens, suas atividades, seus pensamentos, suas ideias. Cara, é muita coisa. Nós temos muita coisa para algo que tinha toda a probabilidade de não ser nada. Então, quando nós entendemos essas coisas, nós podemos dizer, caramba, agora eu estou entendendo o real valor dessa vida. Agora eu estou entendendo que não é para eu ficar procurando o significado dela. Olha, qual é o sentido da vida? Não tem. O sentido da vida é ser a sua vida. É ser a nossa vida. É nós estarmos aqui. Esse é o sentido. Eu não preciso de mais nenhum sentido. Claro que daqui eu vou fazer algo, né? Algo que me dá sentido. Eu vou fazer algo porque tem sentido. E não vou fazer algo para ter sentido. Eu não vou fazer algo procurando um sentido. Estou procurando um sentido. Não. Eu tenho que olhar para a minha vida e falar, ela tem sentido. Então, por causa disso, por ela ter sentido, eu vou fazer algo.